Fala, meus queridos! Hoje vamos conversar sobre um assunto polêmico. Doutor, quanto os advogados cobram para entrar com a revisão do FGTS? É sobre esse tema que vamos falar no nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos em meu canal. Quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista. E hoje aqui no nosso Dica Trabalhista vamos falar um pouco sobre esse assunto polêmico, que é a cobrança de honorários para entrar com a revisão do FGTS. Quanto que os advogados têm cobrado para entrar com a revisão do FGTS? Qual é o valor máximo? Qual é o valor mínimo? Se existe algum percentual? Se existe algum valor para dar entrada? Como é que funciona essa cobrança desses honorários? Tudo isso nesse vídeo. Se esse conteúdo for relevante para você, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui falamos tudo sobre os direitos trabalhistas e você, trabalhador, não pode perder este conteúdo. Quer conhecer melhor o nosso trabalho? Nos acompanhe no nosso Instagram, @GalatiAdvocacia. Deixa o like para que o vídeo fique relevante e sem mais conversa, vamos aqui para o vídeo. Meus queridos, para nós chegarmos na questão de quanto que os advogados cobram, primeiro é importante observar. Doutor, eu sou obrigado a contratar um advogado para entrar com a revisão do FGTS? Essa é uma dúvida muito comum e é importante esclarecer ela logo no início. Veja só, você trabalhador que vai entrar com a sua revisão do FGTS, que a sua causa é até 66 mil, que equivale a 60 salários mínimos, o seu processo vai tramitar no Juizado Especial Federal. Logo, o trabalhador que entrar com a sua ação no Juizado Especial Federal não é obrigado a contratar advogado. Observação: causas que excederem 66 mil, que forem acima de 60 salários mínimos, são obrigados a contratar um advogado neste caso, pois a causa não é da competência do Juizado Especial Federal. Então só é obrigado a contratar advogado causas que excederem 60 salários mínimos, 66 mil. E segunda observação: temos vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de como entrar com a revisão do FGTS sem advogado e sem ter custo algum. O link dos vídeos estão aqui na descrição. Esclarecido esse primeiro ponto, doutor, eu já entendi que até 66 mil eu não sou obrigado a contratar um advogado. Mas a dúvida é, eu posso contratar um advogado para entrar com a minha revisão do FGTS? Resposta: sim, o trabalhador pode contratar um profissional para entrar com a revisão do FGTS se tiver condições para isso, mas é importante destacar que essa contratação é opcional em causas de até 66 mil, 60 salários mínimos. Você, trabalhador que quer delegar essa atividade, que não quer ter preocupação, que quer deixar tudo para um profissional fazer, você pode perfeitamente contratar um advogado para fazer esse trabalho para você. Doutor, mas como que o advogado cobra os honorários na revisão do FGTS? Meus queridos, eu tenho conversado com colegas e, em regra, os advogados têm acertado, no caso de ação de revisão do FGTS, honorários contratuais. Como é que é isso? É estipulado em um contrato os honorários que serão pagos para o advogado. E o valor devido é estipulado entre contratado e contratante. Contratante, o trabalhador. Contratado, o advogado. E aí, como é que fica esse valor devido? Os valores devidos a título de honorários, em caso de revisão do FGTS, variam de profissional para profissional. Logo, pode acontecer de um advogado cobrar um valor e outro cobrar um valor totalmente diferente. Isso é perfeitamente possível. A tabela de honorários da OAB fixa alguns valores mínimos e o advogado tem toda a autonomia de cobrar um valor acima da tabela da OAB. Então, basicamente é isso. O valor para entrar com a revisão do FGTS vai variar de profissional para profissional. Normalmente, os advogados pedem um valor para dar entrada e fixam um percentual no êxito. Fixam um percentual caso o processo dê certo. Então é assim que os advogados estão estipulando. É acertado um valor para entrar com a revisão do FGTS, para ajuizar a ação judicial, e além disso fixa no contrato um percentual caso o trabalhador vença o processo, caso o processo dê certo. Observação: você, trabalhador, precisa saber, normalmente na advocacia
o bom e barato não andam juntos. Então você, na hora de fazer a escolha do seu profissional, escolha bem para não ter problemas depois. Essa é observação muito importante. Na advocacia, nem sempre o bom e barato andam juntos, então você, trabalhador, tem que ter o cuidado na hora de selecionar um profissional para te representar. Doutor, mas quanto de entrada? Como é que funciona a cobrança dos honorários para os advogados que vão entrar com a revisão do FGTS em nome do trabalhador? Normalmente fixam um valor de entrada. Como é que funciona esse valor de entrada, doutor? R$ 250, R$ 500, R$ 1.100, R$ 2.000. A estipulação é aberta. Cada profissional vai fixar ali um valor para dar entrada na revisão do FGTS. Esse valor é um valor de entrada para o profissional começar a trabalhar. E além disso, também é fixado no contrato qual vai ser o percentual caso o processo dê certo. Então, como é que fica os honorários? Fica da seguinte forma: um valor de entrada para o profissional entrar com ação judicial e mais um percentual se der certo. Normalmente, qual que é esse percentual, doutor? Normalmente, 20% do valor que o trabalhador receber com o processo, 25%, 30% e por aí vai. Esses valores variam de profissional para profissional. Primeira observação: esses percentuais, esses valores são apenas exemplificativos. As partes podem fixar outros valores fora do que estes que estão aqui. Segunda observação: doutor, se eu fixar honorários com meu advogado somente se ele vencer o processo e eu perder, preciso pagar alguma coisa? Então suponhamos aí que você fixou com um advogado que você só vai pagar para ele a revisão do FGTS se o processo der certo, mais nada. Então só vai receber o advogado se o processo der certo. E o processo deu errado, você perdeu o processo. Neste caso, se não foi fixado nenhum valor adicional, você não deve nada, porque ficou estipulado um valor sobre o êxito, um valor se o processo der certo. Se o processo deu errado, o trabalhador não deve pagar nada neste caso. Doutor, mas como que você faz? Como que eu faço aqui nas ações que eu tenho aqui no escritório? Eu atuo apenas em São Paulo, não atuo em outros estados. Aqui em São Paulo, o TRF da terceira região. Eu já ensinei aqui no canal o passo a passo para dar entrada na revisão do FGTS sem advogado, sem custo algum. Então hoje eu converso com o trabalhador, dou essa possibilidade para ele. Entretanto, se mesmo assim o trabalhador quiser me contratar, mesmo sabendo que eu tenho um vídeo lá no canal ensinando a fazer sem advogado, eu faço também esse trabalho, faço também essa prestação de serviço. Como que eu trabalho? Eu fixo um valor de entrada e mais um percentual se o processo der certo. Doutor, mas eu quero deixar para pagar honorários somente se eu receber. Posso fazer assim? Olha, eu não vou pagar nada de entrada. Eu vou fixar aqui um percentual que se o processo der certo, eu só vou pagar neste caso. Pode fazer desse jeito? Pode, desde que o advogado que você vai contratar aceite a contratação nestes termos. Eu, Rodrigo, eu não trabalho assim porque para entrar com uma revisão do FGTS é um pouco trabalhoso. Demora aí 2 a 3 dias para montar todo o processo, organizar a documentação, fazer planilha, petição. Isso dá um trabalho. Eu deixo de atender clientes para poder fazer essa ação judicial, deixo de dar andamento em outros processos e hoje o meu tempo é precioso. Tenho muita coisa para fazer todos os dias. Então hoje, para mim parar aqui as minhas coisas e dar atenção em um processo exclusivo de um trabalhador, eu cobro para entrar com a revisão do FGTS. Doutor, pode ter advogados que não cobram nada, cobram apenas um percentual do êxito. Se você encontrar um profissional que aceite nestes termos, você pode também contratá-lo. E é importante observar que a advocacia é atividade meio, não é atividade fim. Tem muita coisa em um processo judicial que não depende exclusivamente do advogado. Por vezes o advogado trabalhou, fez tudo certinho e aí o juiz entendeu de modo diverso, aí o juiz não aplicou a lei ou até mesmo não apreciou uma prova importante do processo e coloca tudo a perder. Então neste caso o advogado vai ter trabalhado, ter feito tudo certinho e não vai receber. Então neste caso da revisão do FGTS eu tenho optado por cobrar uma entrada para entrar com a revisão do FGTS, mas outros profissionais podem fazer de uma forma totalmente diversa e você, trabalhador, pode sim, se quiser, optar por contratar um profissional que faça desse jeito. Meus queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.